Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Camilo Duarte, estou aqui com César Augusto, candidato a prefeito da cidade de Porto Alegre pelo Partido da Causa Operária. Bom dia, César, tudo bom? Bom dia, Camilo. Bom dia a todos que nos assistem. Perfeito. César, eu acho que a primeira pergunta que sempre fazemos, que sempre vem, é por que o Partido da Causa Operária lança candidaturas, por que lançou uma candidatura em Porto Alegre, por que ele colocou como candidato? Você poderia responder para a gente, por favor? Sim, antes de mais nada, a gente precisa ressaltar que o cerne, né, a essência da proposta do PCO é fazer com que a população administre, né, o governe, né, participe politicamente da vida pública de maneira mais efetiva, né? A eleição para nós não é um fim, é apenas um meio que nós temos, né, um espaço de tempo aí que o sistema nos oferece, né, para divulgar as nossas ideias, né, e ganhar uma certa visibilidade e capilaridade junto à população. Perfeito, muito interessante. César, qual a sua trajetória política? Quer dizer, qual a sua história como militante, suas contribuições, assim, o que você já participou? Poderia falar para a audiência? Sim. A minha trajetória política, ela não é muito longeva, né? Sim, quero dizer, eu espero que ela seja longeva. O que eu quis dizer é que ela começou recentemente, né? A partir do Mensalão, por volta de 2006, eu comecei a me interessar mais por política em função do que aconteceu no país, né? E essa aproximação me levou já já depois de 2013 a participar de dois grupos que organizavam manifestações em Curitiba. O primeiro deles se chamava CWB contra Temer e o segundo Frente de Resistência Democrática. Eu tive atuação nesses dois grupos no período aí de 2015 até 2018, quando então eu me desliguei do segundo grupo em função de não atender exatamente aquilo que eu imaginava para o meu amadurecimento político e a minha participação proveitosa, né, na, na atuação junto às pessoas, né, que foram aos poucos me conhecendo em Curitiba em função dessa minha inclusão num grupo que organizava manifestações, né? Muito bom. Uma história que começou na luta. César, uma coisa interessante é a questão do orçamento público, da dívida pública, para ser mais exato. A gente viu que durante o golpe, o que era destinado do orçamento federal para pagamento de juros e amortização da dívida passava os 51%. No primeiro governo Lula, 2023, no terceiro governo Lula, no primeiro ano, esse valor diminuiu para 43%, mas não diminuiu em valor, diminuiu em percentual. É muito dinheiro. É dinheiro Sim. que vai direto para os banqueiros. O que o PCO, o que a sua agremiação, o seu partido pensa sobre isso? Como ele encara essa questão do orçamento público e da dívida pública? Essa questão é uma questão muito grave que implica o atendimento de todas as outras questões relativas a problemas públicos, né? A saúde, a educação, a moradia e etc. e tal.
Então, nós acreditamos que a única possibilidade que o município tem de atender as demandas da cidade, favorecendo principalmente aqueles que mais necessitam, é a suspensão do pagamento da dívida pública municipal, justamente em função de termos consciência, né, de que o orçamento é muito restrito, né, que nos é devolvido por parte do governo federal como repasse, mal dá para pagar as obras que já estão em andamento, né, porque grande parte dele, como você referiu, cerca de 42% a 43%, acaba indo para o bolso de banqueiros. Muitos desses banqueiros, inclusive, estrangeiros, né? Então, nós achamos que não há possibilidade nenhuma de realizar obras que venham a ter uma significação maior sem que haja essa providência, né? Essa é uma das providências. A outra seria mobilizar a população da cidade para nos apoiar no sentido de pressionar os administradores da cidade, o governador do estado e também o presidente da República, né? Porque nós temos condições de ganhar força política à medida que nos organizamos e exercer uma pressão forte sobre todas essas instâncias aí, né? Perfeito. Realmente é uma situação que sem dinheiro não dá para fazer nada. Sim. Mas dinheiro tem. O problema é para onde vai. Já que estamos em campanha, o companheiro é um candidato em Porto Alegre, uma pergunta que sempre vem também é como a imprensa local, a imprensa que vocês têm contato aí, recebe a nossa campanha. Como é que eles tratam a nossa campanha? Se eles só dão entrevista e não deixam participar dos debates, quer dizer, qual o espaço que eles dão? Se é só aquele espaço controlado de 5 minutinhos de entrevista, ou se eles deixam a gente falar lá e botar as ideias e confrontar? Sim. Pode falar? Com relação à grande imprensa, né, essa imprensa hegemônica, o nosso espaço realmente é restrito. Mas nós temos aproveitado os poucos espaços que nos são oferecidos, né? Eu já participei de um programa numa televisão aí, eu não vou mencionar o nome, mas eu tive 20 minutos para falar. Mas foi uma entrevista muito conduzida, né? Cujo apresentador me pareceu uma pessoa despreparada para ser o condutor do programa, né? De qualquer maneira, eu procurei aproveitar da melhor forma possível, falando desses problemas fundamentais, do orçamento, a questão da suspensão do pagamento da dívida pública, né? E da impossibilidade que existe de realizar avanços, né? A partir da irrisoriedade que o orçamento nos oferece em termos de recursos financeiros, né? A única coisa que é possível fazer são a única coisa que nós podemos fazer é realizar algumas providências aí emergenciais que vão ser paliativas, vão ser verdadeiras migalhas, né? E que não vão solucionar o problema. Perfeito. Realmente, um programa de 20 minutos numa eleição inteira não é espaço. Se você me permitisse, eu até alongaria mais essa explicação para dar elementos aí para os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes, compreenderem melhor a situação. Eu tenho uma agenda em que aparecem vários compromissos aí com órgãos de imprensa ou com entidades como a Faculdade FAMECOS na
Cook, que vai me entrevistar durante um período aí de 30 minutos, no dia 11. Tenho também um podcast marcado para o SBT, que eu não sei exatamente qual é o tempo que vai ter, mas para o dia 13 e para o dia 23. E ontem fui entrevistado pelo jornal Correio do Povo. Me deram 30 minutos, eu fui bem recebido, os dois jovens jornalistas que me receberam, uma moça e um rapaz, foram muito assim, muito muito agradáveis, né, na abordagem que fizeram, e me deram uma segurança maior para discorrer a respeito dos assuntos que eram provocados pelas perguntas que eles realizaram, né? Outra coisa, a RBS aqui, ela está nos oferecendo um pequeno espaço para divulgar as nossas ideias, mas esse espaço é muito restrito. Por exemplo, eu fui, a questão de uma semana atrás, aí, entrevistado em atividade numa das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, que é a Rua dos Andradas, ou Rua da Praia, na chamada Esquina Democrática, né? Que é um cruzamento da Avenida Borges de Medeiros com essa Rua dos Andradas, né? Ponto em que ocorrem tradicionalmente as manifestações de rua. E eles me deram 30 segundos para falar sobre educação. 30 segundos. Um problema como esse, para ser tratado em 30 segundos, é muito difícil, né? É praticamente impossível. É como dar nó num pingo d'água. Nem esquematicamente a gente consegue apresentar em 30 segundos uma argumentação que trate o assunto com a devida importância, né? Perfeito, realmente, no 30 segundos, mas você poderia dizer, olha, triplica o salário dos professores, triplica investimento, deixa os alunos e os pais, professores, darem a Sim. linha da gestão do negócio e pronto, acabou. Foi esse tempo. Bom, já que a gente já falou sobre como a imprensa está se relacionando com nossa campanha, com a sua campanha, a pergunta agora, como a população aí tem recebido a campanha do PCO? Como é que está sendo esse contato com a população? O pouco da população que a gente chega a ter acesso nessa correria toda. Bom, eu considero que o contato das pessoas na rua, né, está sendo bastante positivo. O fato de nós termos aparecido já em alguns jornais televisivos, né, e alguns jornais lidos, né, isso aí tem feito com que a nossa imagem tenha sido memorizada por muitas pessoas que nos procuram depois para expor as suas ansiedades, né, as suas críticas, enfim, a sua ideia, né, do que está acontecendo na cidade e no estado, e essas pessoas têm nos prestado uma solidariedade. Aqui mesmo no prédio onde eu moro, algumas pessoas que nunca haviam conversado comigo passaram a cumprimentar e a demonstrar uma certa simpatia, né, pelas coisas que elas ouviram e que consideraram positivas, né? Então eu sinto assim que a recepção por parte do público é uma recepção positiva, embora a gente tenha pessoas que também nos agridem, né? Mas de modo geral as pessoas estão nos recebendo muito bem. Perfeito, isso é interessante. Você mesmo citou que uma coisa muito importante é essa questão da pessoa, da ansiedade dela, assim, ver como uma tribuna. Isso é uma coisa muito, muito legal. Tem algum ponto que você queria
falar, César, mais algum ponto que você acha que seria interessante estar colocando aqui para a nossa audiência? Olha, com relação a essa aproximação, né, do público e da aceitação dos nossos argumentos, eu diria que o que eu tenho percebido assim na maioria das pessoas é que elas estão indignadas com a política. Elas não acreditam mais na política. A política foi demonizada pelos meios de comunicação de massa, aí, a imprensa hegemônica, e essas pessoas absorveram isso, né? A gente sabe que, segundo a explicação marxista, né, que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, essas pessoas que não têm uma vivência mais profunda com a política, né, elas acabam introjetando, né, essas ideias e, pelo fato de estarem extremamente ocupadas com seus problemas privados, elas não pensam com o devido cuidado, né, as questões políticas e acabam saindo pela tangente com frases como: ah, os políticos são todos ruins, são corruptos, né, não vale a pena apostar neles, né? Muitas pessoas se expressaram assim. A contra-argumentação que eu faço é a seguinte para essas pessoas: tudo bem, amigo, você acha que a política é uma coisa do demônio, é algo muito ruim, que as pessoas devem rejeitar, mas como é que fica o problema da administração pública? Se as pessoas viram as costas para a política, quem é que vai administrar, né? Se nós não nos organizarmos como sociedade, né? Se nós não exigirmos das autoridades, a, se nós não exigirmos das autoridades uma atuação efetiva a partir de, de uma forte pressão, né? Eles vão fazer a política deles. Se nós deixarmos nas mãos do prefeito a administração vai ser feita pelos ricos, por aqueles que representam o poder econômico, os grandes empresários, os bancos, enfim, os chamados donos do mercado, né? E por isso nós devemos participar. E se nós nos negamos a participar, nós estamos perpetuando essa situação. César, companheiro, nós estamos acompanhando que a campanha do Partido da Causa Operária até agora não recebeu o fundo eleitoral que lhe é devido, que é um fundo mínimo, né? O PCO são 3 milhões, que é o mínimo, e o PL, por exemplo, é 800 milhões, quase 300 vezes. E mesmo com todo esse tempo, mais de 20 dias de campanha, ainda não foi pago. Na verdade, não há nenhuma definição. Isso aí, basicamente, inviabiliza a realização de campanha com o fundo eleitoral. Aí a pergunta é, como o PCO vai fazer campanha, irá fazer sua campanha sem esse fundo? Como é que as pessoas poderiam, os ouvintes, os simpatizantes, aqueles que concordam com essa política de calote da dívida pública, quer dizer, de focar o orçamento público nas questões de interesse público, como é que eles poderiam estar participando dessa campanha, como poderiam estar contribuindo para essa campanha? Você poderia falar um pouco? Pois não. Objetivamente, de duas formas, né? Elas podem participar de maneira pessoal, né? Através das nossas atividades, nos auxiliando nessas atividades de rua, né? E através da contribuição financeira. A contribuição financeira, nesse momento, é muito importante justamente por, por causa desse problema que nós estamos enfrentando, né? De não recebermos o fundo eleitoral. E, para isso, nós
estamos nos comunicando, né? Estamos conversando com as pessoas no sentido de elas compreenderem como é que funciona o nosso sistema político e toda assim, a arbitrariedade das decisões que estão sendo tomadas aí pelo TRE, tolhendo a nossa possibilidade de participar do certame de uma forma mais democrática, né? Essa disposição aí, essas regras que foram criadas, elas favorecem apenas os grandes partidos e comprovam, né, para nosso consumo, de que não existe a democracia que tanto é propalada aí pelos meios de comunicação, né? O que existe é um jogo de cartas marcadas em que só os grandes partidos ganham espaço para divulgar suas ideias e as minorias, né, os partidos pequenos, ficam quase que totalmente marginalizados. Perfeito. Vamos fazer a campanha na garra e na luta. Sim. Bom, César, muito obrigado pela participação no TTT. E você gostaria de fazer suas considerações finais e se despedir da audiência? Sim, aqui com relação a esse fecho, né, eu diria o seguinte: aqui em Porto Alegre, nós estamos defendendo o slogan Fora Melo, em função do que aconteceu em maio desse ano, conhecido por todos aí, que foram as enchentes que causaram um estrago tremendo, não só em Porto Alegre, mas em inúmeras cidades, né, do nosso estado. E também estamos levantando o slogan Fora Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite, como governador, ele é responsável também pela falta de investimentos na infraestrutura do estado, né? E por último, nós devemos frisar também, né, que o nosso mote nessa campanha é aquele que demonstra com muita clareza qual é a nossa posição e a quem nós defendemos, qual é a causa que nós defendemos. Quem vota, quem bate cartão, não pode votar em patrão. Muito obrigado. Ficamos em mais um episódio do TTT. Eu é que agradeço, um abraço a todos.